Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre contabilidade tributária. Vamos falar sobre custos e oportunidades fiscais dentro do ambiente da contabilidade tributária praticado pelos contadores dentro das organizações brasileiras, né? Gostaria de agradecer ao professor Edgar e ao professor Fábio Rodrigues pelo convite, de poder estou tendo aqui a oportunidade de falar com vocês neste congresso, né, online de contabilidade, no Pensar Contabilidade. Então vamos trazer aqui para vocês algumas reflexões a respeito da contabilidade tributária, né, que ela vai além especificamente das obrigações puramente acessórias, dentre as quais diversas abrangem as operações que as empresas e pessoas físicas realizam rotineiramente, né? Eu sou o professor Amaury Rezende, sou professor associado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Sou coordenador atualmente do programa de mestrado e doutorado da FEA, em Controladoria e Contabilidade. Eu também hoje coordeno o Núcleo de Estudos em Controladoria e Contabilidade Tributária, né, no qual a gente congrega lá diversas atividades de extensão, diversos alunos de pós-graduação, desenvolvendo pesquisas em contabilidade e tributação. Também tem desenvolvido aí treinamentos para a área fiscal, auditoria fiscal, para a Cefaz São Paulo, Secretaria de Fazenda da Paraíba, para a Receita Federal. Desenvolvemos estudos aplicados, né, técnicos para a área de contabilidade regulatória, dentre outros estudos aí que a gente vem desenvolvendo, além do ensino e da pesquisa dentro da Universidade de São Paulo. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho da contabilidade tributária. O que nós queremos trazer para vocês? Primeiramente, vamos então traçar aqui quais são os objetivos dessa contabilidade tributária que eu quero conversar com vocês. Primeiro, a contabilidade tributária tem como objetivo identificar, reconhecer e escriturar os eventos contábeis e os impactos fiscais. A contabilidade tributária visa calcular e contabilizar os tributos devidos periodicamente pelas organizações. Ela busca também medir e avaliar o comportamento e a conformidade dos contribuintes perante as suas obrigações fiscais. Não menos importante, né, talvez a parte mais interessante é que a contabilidade, uma vez realizada, nos permite identificar e avaliar quais as estratégias estão sendo adotadas pelo contribuinte na busca de eficiência fiscal. Então, as demonstrações contábeis, né, sendo bem elaboradas, com profundidade, elas podem nos oferecer insights importantes para o entendimento do modelo tributário praticado pelas organizações. Isso é uma fonte rica, tanto para a pesquisa, como para a análise de uma empresa dentro do seu setor. Tá? É a partir das demonstrações contábeis que você consegue, então, identificar, né, a carga tributária, os riscos tributários, no qual essa empresa basicamente está, no ambiente no qual essa empresa está inserida. Bom, o objeto da contabilidade tributária, basicamente, é as transações econômicas realizadas pela empresa, compra, venda, investimento, permuta, né, dentre outras operações que envolvem troca de bens, né, e geração de valor adicionado, troca de propriedade. Né? Às vezes, nesse momento, né, da contabilidade, dentro de um contexto da adoção das normas internacionais, nós estamos falando até da figura da posse. Né? Quer dizer, temos que começar a observar como que o fisco tem, né, identificado essa nova configuração da adoção das normas internacionais. Aí você fala, mas o meu ambiente é só de pequenas empresas. Eu gosto de enxergar a contabilidade como um todo. A contabilidade, para mim, só existe uma contabilidade. Tá? Existem as perspectivas que você quer olhar a informação. A contabilidade é uma só. Tá? Contabilidade para pequena empresa, para grande empresa é uma só. O que muda é a dose de contabilidade, a profundidade que você vai dar, tá, na aplicação do repertório contábil. Tá? Mas contabilidade é uma só. Para mim, eu só consigo enxergar a contabilidade em uma só. Você pode mudar a perspectiva. Quero olhar sob a ótica do custo de oportunidade, sob o valor de mercado, sob uma ótica gerencial, sob uma ótica financeira, sob uma ótica tributária. Quero olhar a contabilidade sob uma ótica de caixa. Quero olhar a contabilidade sob uma ótica de lucro. Né? Então, isso basicamente é assim que eu enxergo. Bom, quais transações, então, nós estamos falando que seria objeto da contabilidade tributária? As transações realizadas, tanto por pessoas físicas como por pessoas jurídicas. Operações de investimento, aquisição, fusões, vendas, doações, permutas, produção, dentre outras. Né? A partir dessas transações, a contabilidade, então, vai estruturar, né, um conjunto de informações. Né? E essas informações, basicamente, passam
tanto para geração informacional para tomada de decisão, quanto para prestação de informação ao fisco. Porque o fisco já percebeu o quanto a contabilidade é útil, o quanto a contabilidade é rica para os propósitos fiscais. Talvez muito da contabilidade, muitos dos contadores não conseguiram convencer seus clientes, demonstrar aos seus clientes a importância da contabilidade. E a contabilidade tributária é um ato de conformidade. Eu até gosto de falar com os meus alunos que às vezes nós somos vistos como 400 mil auditores infiltrados das empresas prestando informação para o fisco. Tá? Porque a gente, mais em função desse emaranhado, que não há uma reforma tributária, a gente às vezes acaba sendo esmagado por um sistema que gera informação para o fisco. A gente não tem tempo hábil para gerar informação para tomar de decisão. Né? Gestão de estoque, gestão de preço, gestão de caixa, investimento. Tá? Exatamente. Eu criar, usar a contabilidade para o fim nobre dela, que serve para a tomada de decisões. Então vamos lá. Quais são essas demonstrações? Escriturações para fins, né, contábeis e fiscais. O SPED está aí, é uma verdade. Né? É um grande dedo duro. A contabilidade é um grande dedo duro. Mensuração, né, apuração dos tributos devidos. Então eu tenho tanto o reconhecimento das transações, como a sua mensuração, bem como a divulgação, que são as peças, né, desenvolvidas pela contabilidade. Balanço patrimonial. Dentro do balanço patrimonial é extremamente rico de informação fiscal. Né? Impostos e contribuições a pagar, a recolher, tributos diferidos. Quer ver um exemplo interessante? Talvez não... mas minha pequena empresa não faz isso. Não faz, mas você tem conhecimento para tal e as ferramentas, os softwares já estão estruturados para tal. Né? Demonstração do valor adicionado. Muita gente discute que não vê utilidade. Mas para nós, do ambiente da contabilidade tributária, a DVA é extremamente rica. Vamos mostrar um exemplo para vocês à frente de como essa demonstração é bastante útil para eu entender essa eficiência tributária das empresas. Se eu quero entender a eficiência fiscal que existe no meu setor, dentro das empresas que atuam no mesmo ramo, a DVA é um negócio bastante interessante. Claro que às vezes falar, mas a pequena empresa não faz isso, mas os seus softwares já estão parametrizados. É uma questão de tempo, gente. Uma vez a informação escriturada, bem feita, bem escriturada, bem reconhecida e mensurada, a codificação em relatórios é uma questão de parametrização. A gente tem que ter ciência, até pelo momento no qual nós estamos inseridos. Né? A contabilidade tributária, na verdade, tem uma grande utilidade para a prestação de contas, tanto aos investidores, que é o primeiro objetivo, e o fisco, que é um indivíduo que pega carona, né, nesse processo. Além disso, não devemos esquecer as notas explicativas, principalmente quando estamos falando de empresas de capital aberto, né, e capital fechado, que são obrigadas, têm uma debênture e tal, são obrigadas a publicar, né, elas estão extremamente ricas. Até, por exemplo, se eu quero identificar os planejamentos tributários que não deram certo, onde é que eu olho nas grandes empresas? Na nota explicativa, porque lá vai ter uma autuação. Né? Eu deixo de pagar, o fisco, acende uma luz lá. Então, os planejamentos tributários que não deram certo, a gente visualiza na nota explicativa de passivos contingentes fiscais, possíveis ou remotos, quando eles informam. Então, a gente começa a observar, porque agora você vai ter que informar, né, a ação, o valor da ação. Os advogados já jogaram a toalha. Então, a gente tem muita informação para trabalhar aí. Vamos ver o que eu preparei para vocês mais à frente. Né? Eu trouxe aqui para vocês um caso para a gente ilustrar. Né? Já que a gente está aqui conversando, eu sei que a maioria dos profissionais, ou a grande maioria aqui, das pessoas que talvez estejam assistindo essa videoaula neste momento, são profissionais na atuação. Talvez para alguns isso é muito óbvio que eu vou falar aqui, mas temos muitos estudantes também, né? E estudar, ao meu ver, é sempre um hábito importante para o contador, para o desenvolvimento, tá? Eu tenho essa atuação na universidade, no ensino, na pesquisa, e também tenho uma conexão com a prática, desenvolvendo aí projetos de capacitação, tanto para a Receita Federal, como receitas estaduais, desenvolvimento de trabalhos regulatórios, como BNDES, grandes corporações. Mas vamos então ver quais são as reflexões que nós temos feito aqui no ensino da contabilidade tributária dentro da universidade, bem como qual é a nossa leitura, né? Então eu trouxe para vocês aqui o caso da marcenaria de José e Filho. Né? Marcenaria José e Filho, vocês já estão pensando quem é o filho de José, né? Então a gente mais à frente já vai. Então é um pequeno exemplo para mostrar o quanto a contabilidade, uma vez bem estruturada, serve para qualquer coisa, para qualquer empresa. Sem essa coisa de rótulo, de TGC 1000, ITG 1000, não sei o quê, PNE, não. Contabilidade boa serve para qualquer negócio. Só que é o seguinte, contabilidade no nível de uma SA aplicada numa pequena empresa mata, porque custa caro fazer aquela contabilidade naquele nível. Será que eu preciso disso? Né? Contabilidade demais é veneno.
porque custa caro e você não vai ter utilidade. Agora, na dose certa, ela é útil. Né? Então, eu acho que não existe bons negócios que prosperam, tá, sem boa contabilidade. É um princípio. Você vai aos Estados Unidos, a contabilidade é um elemento de gestão. Aqui no Brasil, não. A contabilidade é um elemento para arrecadar tributos. Não podemos olhar desta forma. Eu, como educador, trabalhando no nível superior, na formação dos nossos futuros contadores, eu tenho que olhar a contabilidade como um grande instrumento para tomada de gestão. Mas, neste momento, nossa discussão hoje é falando um pouquinho sobre a contabilidade dentro do ambiente, né, da contabilidade tributária. Então, vamos lá. Um exemplo bem simples aqui para ilustrar. A marcenaria de José. José abriu um negócio, né? E aí ele tem lá 200 mil no caixa, tem uma máquina que é uma serra circular para cortar madeira que custou 30 mil, tem um edifício onde funcionam as instalações, né, que vale 100 mil reais, tem um veículo para entrega dos móveis, tem um computador e um software para fazer o planejamento aí, e os projetos dos móveis que ele vai construir, né? Ele produz móveis, uma linha aí bastante bonita, na linha Luiz XIV, Luiz XV, né? Móveis sofisticados de alto valor agregado. Ele vendeu móveis nesse período, no mês, por 220 mil, tá? Foi o total do faturamento dele. Ele consumiu os seguintes recursos, ele consumiu lá madeira, no valor de 100 mil, outros materiais, prego, lixa, cola, né, para utilizado aí na produção dos móveis, de 10 mil. Ele tem um funcionário, que é o filho, é Jesus, né? O filho de José. Jesus ganha 4 mil por mês, que é um cara humilde também, né? Um ser humilde, a representação da humildade. Mas José comprou, veio um lote, né? E sem aquela nota fiscal e aquela licença lá, um lote de madeira não certificado, o fiscal do IBAMA passou lá e autuou ele em 5 mil reais, tá? Então, olha só, um negócio bem simples, perceberam? Ele tem lá 5 ativos, 6 ativos, né? Tem aqui consumo, um funcionário só, tá? Vende imóveis, tem o faturamento, pequena empresa, o exemplo da pequena empresa, né? Então vamos avançar um pouquinho mais. Quando a gente fala em tributação, a gente primeiramente deveria pensar sobre um aspecto que é a figura dos determinantes. O que determina, né, a incidência daquele tributo sobre transações econômicas. Neste exemplo, nós estamos trabalhando com 4 determinantes. O determinante de produção, né, que é os relacionados à apropriação de créditos na compra de insumos. Tá? Eu comprei madeira, e neste caso aqui você pode até dizer, eu estou olhando aqui na legislação, e madeira não tem direito a crédito PIS/COFINS. Tudo bem, isso é um exemplo teórico. Tá? Você comprou cola, tem, né, produtos lixa. Então você comprou, tem direito à apropriação de crédito. Houve incidência de tributos sobre recursos ou insumos de produção. Outro determinante, você tem um funcionário, tem os tributos, né, por conta do funcionário, que é os tributos relacionados à Previdência Social, ou os tributos de imposto de renda e Previdência Social de responsabilidade do funcionário, e os tributos de obrigação da empresa. Né? Então, pode chamar de encargos sociais, alguns podem entrar num debate jurídico, né? Tem o FGTS, férias, 13º, e todos os reflexos adicionais que são benefícios inclusos nesse processo. Né? Você tem a contribuição previdenciária patronal por parte da empresa, e etc. Sobre a venda dos produtos, você comprou por 100 e vendeu por 150, você adicionou. Já que você adicionou valor, você tem tributação sobre o valor adicionado. Né? E no Brasil é uma grande confusão. Nós deveríamos ter um tributo sobre o valor adicionado um pouco mais simples. Nós temos lá PIS, COFINS, sobre faturamento, valor adicionado. Claro que é sobre valor adicionado. Né? Se você tem direito a crédito pelo lucro real, comprou a 100 e vendeu por 100, então é zero. Concorda? Mas não é verdade. Como também tem muita distorção na legislação, isso vira um monstro. ICMS, circulação de mercadoria, imposto sobre valor adicionado. É só a mercadoria foi passear, pagou tributo. Neste caso aqui poderia ter IPI, né? Tiramos o IPI aqui, ó, tá? Isentamos ele aqui. Tá? Então você tem PIS, COFINS, desculpa, não, é outro exemplo que eu tinha elaborado que eu desconsiderei a questão do IPI. Tá? É no caso da venda da madeira serrada, tal, mas nesse caso o móvel não. Nesse caso o móvel tem sim IPI. Tá? Então nós estamos observando aqui que sobre o valor adicionado eu tenho IPI, PIS, COFINS e ICMS.
E sobre a renda? Eu devo estar em cima da renda aqui. Deixa eu jogar um pouquinho para cá, ó, renda. Então, o determinante é renda ou lucro. Você auferir o lucro com a venda de produtos e serviços, então você teria ali. Então, nós temos aqui que José, decorrente das seguintes informações: capital investido, aquisição de madeira, né? Direito de apropriação de crédito, despesa com salário, apropriação dos tributos incidentes, como INSS, Imposto de Renda Pessoa Física, FGTS, Contribuição Previdenciária Patronal, férias, 13º. Despesas operacionais, dedutíveis na base de cálculo do Imposto de Renda para lucro real, 2.900. A empresa recebeu multa ambiental, não é dedutível. Ele, para fins contábeis, ele deduz do lucro, porém ajusta no LALUR, né, e no ELACS. Realizou a venda de 200 mil, faturou. Se faturou, tem IPI, PIS, COFINS, incidentes sobre o faturamento, e, teoricamente sobre o valor adicionado, né? Baixou o custo da mercadoria para fins de apuração do lucro, contabilização das depreciações dos ativos, né? Tanto do ativo imobilizado quanto da amortização do intangível, apurou o lucro, imposto de renda e contribuição social. Vamos ver, hein? Então, nós temos um conjunto de relatórios dos quais a gente vai, então, apurar os efeitos. Vamos começar a observar como que a contabilidade, olha, um caso simples, como a contabilidade tributária, né, e os seus reflexos. Olha o nível informacional do que a gente produz. Tá? E às vezes a pequena empresa, estou no simples, basta fazer o faturamento, a aplicação da alíquota, né, sobre o faturamento e está tudo resolvido. Né? Eu faço o livro caixa, no lucro presumido, não tem, mas aí tem um problema de distribuição, né? Você não tem escrituração contábil, vocês já sabem bem disso. Então, quer dizer, a ideia de ter contabilidade não é só para pagar tributo. E ter contabilidade pode ajudar no entendimento tributário, mas como pode ajudar também na questão de tomada de decisão. Então, vamos lá. Quais são os relatórios financeiros e fiscais? Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, livro de apuração do lucro real e demonstração do valor adicionado. Então aqui a gente tem muito. Um é interno, não publicado, tá? Controles internos, que é o livro de apuração do lucro real, serve para a prestação de conta para a Receita Federal, não é um livro que as pessoas vão publicá-los, né? Mas os 3 primeiros, dependendo da natureza da societária da empresa, ele vai publicar sim. Vamos lá. Então, tributos incidentes sobre as operações. Está aqui. PIS e COFINS, 1,65, no caso de lucro real, né? E PIS, COFINS 7,6%, IPI 10%, CMS 8%. Tá? Isso aqui tudo é para a gente ilustrar depois, no nosso exemplo, os efeitos fiscais, né, e os ganhos potenciais. Tá? Imposto de renda e contribuição social, 15%, 10%, 9% de 15% de IR, 10% de adicional e 9% de contribuição. INSS mudou, né? Meu exemplo está até antigo. Poxa, pessoal, você tinha que ter mudado aí, professor. Já está novo. Eu já fiz um outro exemplo considerando, mas esse a gente ainda vai utilizar o 8, 9 ou 11, depois tem um Jesus que é funcionário, FGTS 8%, imposto de renda da pessoa física variando de 7,5% a 27%, contribuição previdenciária patronal, nesse nosso exemplo, 27,2%. Tá? Inclui tudo, terceiros, risco de trabalho e tal. Beleza? Então vamos lá. Bom, que vocês já podem observar, eu fiz aqui um balanço patrimonial vertical. Né? Mas o balanço patrimonial está na minha cabeça na forma horizontal do ondulado. Não, o meu é vertical, essa contabilidade aqui é a contabilidade do professor. Para que eu fiz isso aqui? Para ilustrar para vocês, vocês podem usar, onde está marcado em amarelo, são efeitos fiscais. Tá? Então, lá, na parte do ativo eu tenho PIS e COFINS, porque ele adquiriu madeira e outros materiais, tem crédito de PIS e COFINS e ICMS. Tá? Não tinha crédito de IPI. Quando eu vou para o passivo, bom, como ele vendeu mercadorias, então ele tem lá impostos, tributos a recolher. IPI, PIS, COFINS, ICMS, imposto de renda, porque teve lucro. Né? Olha na parte de baixo, então você pode observar aqui, lá INSS a recolher, imposto de renda a pagar. Alguns são de aquela figura, ele é só fiel depositário, ele tem que transferir. Mas ele acaba sendo solidário, ele está no processo. Né? Alguns tributos é do funcionário, que é por retenção, ele está retendo e vai transferir ao ente, né, aí específico, o ente administrativo. FGTS, INSS, patronal, né, provisões de férias 13º, acaba sendo um peso, né, um tributo, que é um benefício, que tem um custo, no final isso onera a mão de obra. Não posso chamar de tributo, não vão me demitir aqui antes de terminar a aula. Quando eu vou para a minha demonstração de resultado, olha a quantidade de informação fiscal ou previdenciária, tá, dentro do contexto da contabilidade tributária. Tá? IPI,
PIS, COFINS. É claro que eu apresentei aqui de forma analítica, às vezes o seu plano de contas difere um pouquinho, mas é a título para a gente começar a observar. Uma boa contabilidade nos propicia uma qualidade informacional muito boa. Tá? Então, eu acho que isso é um negócio importante. Aí vamos para o meu Lalur aqui. Você está em cima do Lalur. Puxa, professor, você está em cima do Lalur. Você poderia sair um pouquinho? Beleza. Sair um pouquinho do canto para visualizar. Dá uma olhada aqui. Ó. Eu tenho, então, né? Olha lá, o meu lucro de 90 mil, né, 127. Ajustei o quê? Ajustei a multa. Não tive PDD. Não tem outro ajuste. Cheguei, então, que eu tinha deduzido. Eu voltei com ela somando. 95.127, apliquei 25, apliquei 9, para simplificar, apurei imposto de renda. O que eu quero mostrar para vocês, olha um simples marceneiro que faturou 220 mil por mês, tem uma estrutura extremamente simples, e um funcionário que é Jesus. Olha a quantidade informacional que nós temos aqui. Vamos evoluir que tem mais coisa boa aí para frente. No primeiro evento, eu vou passar evento por evento, deixa eu jogar o professor mais para o canto aqui, né? Olha lá, evento por evento, capital investido, né? Como é que isso vai impactando cada um dos eventos? Então, vamos passar rapidamente, tá? Depois, então, olha só, na constituição da empresa, ele tinha 200 mil de caixa, imóvel 100 mil, máquina 30 mil, veículo 20 mil, computador 10 mil, software 5 mil, tá? Então, basicamente, nós vamos aqui, fizemos um balanço sucessivo, né? Cada evento, nós vamos mostrando para vocês entenderem todos os efeitos da contabilidade, das operações realizadas e os efeitos fiscais, ok? Vamos para o evento 2, né? No evento 2, aquisição de 100 mil, né, de madeira para a produção de móveis, aquisição também de 10 mil de outros materiais. Nesse caso, ele tinha direito ao crédito do PIS e COFINS. Então, como você pode observar, dinheiro saiu do caixa, né, compra à vista, não tem fornecedores, não tem dinâmica nenhuma de fornecedores. E aí ele contabilizou lá o 80.025 no estoque líquido e os créditos aqui a recuperar. Evento 2. Evento 3, bom, ele tinha um funcionário, né, foi fazer a folha do mês, dá uma olhada no nível informacional. Então vamos lá, ó. Despesa de salário do carpinteiro Jesus de 4 mil, tem que apropriar os tributos incidentes sobre a folha e encargos sociais, né? Neste caso, ainda pelo modelo antigo, né, 11%, mas vai dar a mesma coisa, mudou ali as faixas intermediárias, né? Mas isso não é importante, porque isso é a dinâmica da contabilidade tributária. Hoje você fala um negócio na aula, amanhã no outro dia o aluno fala, professor, mudou, né? O senhor está velho já, eu acho que o senhor não... Mas não dá para, assim, vocês que estão aí no dia a dia, lá na linha de frente, até conseguem. Às vezes aqui na universidade a gente tem que... Mas o importante é ter conceito. Se você tem base, tem conceito, essa atualização para você, em 2 segundos você leu a norma, você já entendeu. Então, você vai lá e corrige no seu slide, tá bom? Não vamos nos prender a esse detalhezinho aqui. Aí eu tenho aqui, né, FGTS, eu tenho imposto de renda, que depende da tabela progressiva, né? Aí eu tenho imposto de renda de FGTS 8%, 27,5% de contribuição, 27,2% de contribuição previdenciária patronal, férias 13º. Então vamos lá, olha só. Debitei salário 4 mil, creditei 608 de INSS a recolher por parte do funcionário, R$ 63,00 de imposto de renda, salários a pagar. Jesus vai levar para casa 3.328, tá? Encargos sociais, debitei FGTS no resultado, custo para a empresa, debitei também despesa de INSS no resultado 1.088, que é os 27 sobre 27,2 sobre 4 mil. Debitei a provisão de férias do mês mais 1/3, né? E aí debitei no resultado também o custo lá da despesa de FGTS sobre a provisão de férias. E também o INSS patronal no resultado, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos exatamente um conjunto, tá? Um conjunto de despesas, tá? Que vão basicamente impactar o seu resultado, tá? O seu resultado e, contrapartida, as obrigações no balanço patrimonial. Olha o nível de informação. Isso, uma simples funcionário me dá um trabalho enorme. Então, se eu contar aqui, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lançamentos. 12 lançamentos contábeis. Depois diz, o contador não faz nada, além de trabalhar para o fisco, né? Isso é só um exemplo de uma folha simples, não tem hora extra, não tem outros reflexos. Não tem... Basicamente, Jesus é um cara organizado. Acorda cedinho, vai para a pastelaria, volta. Funcionário exemplar. Tá? Terceiro exemplo. Vamos para o terceiro evento. Quarto evento. Despesas operacionais, energia, água, luz, IPTU, honorários da contabilidade.
Essa contabilidade aqui é aquela contabilidade lá que não vamos aqui entrar em detalhes, né? Essa contabilidade aqui é muito boa, tá? Vamos ficar aqui falando mal da contabilidade. Esse negócio de ficar falando mal da contabilidade. A gente tem que pensar na qualidade da informação contábil, tá? Se alguém cobra muito barato, eu não cobro muito barato, né? Eu trabalho na Universidade de São Paulo, faço jus à minha formação, acredito que recebo um salário digno. Poderia ganhar mais? Sempre poderíamos ganhar mais. Bom contador, não tem problema de dinheiro, né? Vamos lá. Então, R$ 2.900, tá? Não fiquem bravos comigo. R$ 2.900, então você lançou contas a pagar, porque não pagou essas contas ainda, né? Um lançamento mensal, uma coisa que você lançou agora, vai pagar no que dia do mês subsequente. Foi no resultado e jogou. Só para ver o efeito aqui, ó. Você pode ir acompanhando todos os eventos aqui no meu exemplo didático que eu tentei elaborar aqui para vocês. O quinto evento, a empresa recebeu uma multa. Você foi lá, lançou no resultado a multa, né? E lançou em multas a pagar, em contas a pagar. Aqui vai ser multas a pagar, tá? Evento número 6. Realizou a venda de mercadorias conforme nota fiscal no valor de 220 mil. Incidência dos seguintes tributos: IPI, PIS, COFINS e ICMS. Olha que beleza, né? Tributos a pagar no passivo circulante, né? Deve no mês, paga no mês subsequente, no mês seguinte, dependendo do regime especial e etc. Tem inúmeras coisas que o mundo real, que as pessoas não têm nem noção do que a gente sofre, né? Aí aqui, olha o nível informacional que está na DRE. Mas com o FRS, tributos não entra. Não entra indiretamente no razão. Na contabilidade, em essência, continua do mesmo jeito. Primeira linha é a emissão da nota fiscal faturamento. O modelo de se reportar, que cortaram aquela ponta para aparecer com o modelo. Mas a contabilidade começa com o faturamento global, tira os tributos, devoluções, vendas canceladas, receita líquida. Que isso, velho? Na lógica, tá ali. Você ensina para o aluno, você vai montando razão da conta, a apuração de resultado, tá tudo ali. Tem que passar por aí. Bom, eu faço um recorte para o nível informacional para comparar a informação brasileira com a informação europeia. Tá bom? Mas olha só que interessante, a quantidade de informação aqui. Então aqui eu já começo a ter informação que eu posso ir olhando a empresa ao longo do tempo, olhar a dinâmica. Tudo bem que isso aqui não é carga tributária, é incidência tributária, né? Vamos para o evento 7. Baixa do estoque, lá, tá vendo? Diminuiu 40 mil, vendeu 50%, né? Lançou o custo lá no resultado, tá? Mais ilustrativo, tá, pessoal? Não fique bravo comigo, porque está muito básico, tá? Contabilizou a depreciação, tá vendo? Ó? Lançou a depreciação total aqui do máquinas, equipamentos móveis, né? Aqui, ó. Imóvel, máquinas, veículos, computador, depreciou o valor total, 917 no mês, lançou no resultado, tá? 4% de edifício, eu já até lancei uma depreciação fiscal aqui, ó. O software, você vai amortizar porque sua licença vence lá em 5 anos, 20% ao ano, ela baixou 83 do mês, né? Esse aqui é um mês, tá? São só os eventos que ocorreram. Baixou, daí eu fui separando ele por eventos para você visualizar. Lançou no resultado. Lançou uma conta redutora do ativo, intangível, lançou aqui no resultado. No 10º evento, apuração e contabilização do imposto de renda. Então você foi lá e fez o LALUR, olha só, pegou o lucro de 90.127,94 centavos, trouxe para cá, você tinha deduzido essa multa, então não pode, né? Já que você não pode deduzi-la, voltou para cá, aplicou 15,10 de imposto de renda e 9 de contribuição social, lançou no resultado 23 mais 8, que dá 32, que é imposto de renda e contribuição social. Lá a pagar, tá? 10º evento, beleza? Show, né? Você viu? Bem simples, nós pegamos um simples caso e mostrando como uma boa contabilidade, a contabilidade detalhada, ela produz um nível, um contexto informacional interessante para a gente, tá? Bom, então voltamos àqueles determinantes. Então eu tenho aqui, ó, sobre a produção, quais foram os tributos incidentes, né, nesse determinante? Então eu tenho lá sobre os estoques, PIS e COFINS, na produção são os créditos, né, e de ICMS. Sobre o faturamento, eu tenho lá IPI, PIS, COFINS e ICMS, que é sobre o valor adicionado. Sobre o trabalho, eu tenho INSS, Imposto de Renda, FGTS. Alguns aí vão considerar, FGTS não é tributo e tal. Não se preocupe com isso, don't worry, man. Tá? Eu tenho o FGTS 120 e INSS, contribuição previdenciária patronal, né? E aí a provisão de férias, que eu joguei aqui como fosse um tributo, um peso, né?
Então, o indivíduo trabalha 12 meses, tem direito aí às férias e 13º, aquela compensação natalina. Se o cara não for católico, não for cristão, não tem direito ao 13º, né, que é chamado de contribuição natalina. Mas o cara não acredita em Jesus, não está alinhado nisso aqui, né? É um ateu ou agnóstico, não pode receber. Brincadeiras à parte, vamos para o último. E o último é o seguinte: renda e lucro. Tá? Ele oferiu renda ou lucro. Imposto de renda, contribuição social. Perceberam a conexão dos determinantes? O que determina a incidência do tributo? Isso são determinantes econômicos para fins de tributação. O tributo é igual no mundo todo, o que muda é a prioridade. Vou falar isso um pouquinho mais à frente. Vamos lá, que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Me disseram que eu tinha 40 minutos. Isso aqui vai durar umas 2 horas. Perfeito. Essa demonstração aqui é uma das que eu mais gosto. Então, nós já fizemos o balanço patrimonial, a demonstração de resultado. Passei por 10 eventos. No caso de Jesus, da marcenaria de José, bem simples. Agora, olha a distribuição tributária. Demonstração do valor adicionado. Você gerou dos 220 mil, você gerou de valor adicionado, você agregou de valor 140 mil. Tá? Então, quando você olha aqui, aí você vê um negócio bastante interessante. Dos 140 mil, tá, eles foram distribuídos. 5 mil foi para pessoal. Quem que é pessoal? Jesus. Jesus levou 5.300. Ah, mas não era 3 mil? Não, mas ele levou o FGTS, né? Ele levou as férias, tá? Ele levou o 13º, tudo aquilo é dele. Tá? Então, você já tem um pedaço desses, é um pedaço que é renda direta e renda indireta que vai ser distribuída em algum outro momento. Vou tirar o professor. Opa. Não mexe nos slides. Vou tirar o professor daqui um pouquinho. Tá? Não estou conseguindo tirá-lo daqui. Baixei um pouquinho. Então, olha só. 78 mil ficou com o fisco. Bacana, hein? José com Jesus faturou 220 mil. Geraram 140 mil de valor adicionado. Tá? Não é lucro, valor adicionado. Criou valor. O fisco foi lá e levou 78, velho. É. Depois você não entende porque as pessoas não querem pagar tributo, né? Porque o retorno social é ruim. Lucros retidos. O que sobrou para José? 57 mil não foi tão ruim, né? Sobrou 57 mil para... Eu confundo pai e filho aqui, né? Para José. 57 mil. O fisco estadual, federal e municipal levou 78 mil. E quem trabalhou, de fato, também... O José também trabalha, não vamos falar assim, né? E o pessoal levou 5 mil do valor, tá? Em termos de participação, a gente pode observar que dos 5.308, olha só o que Jesus levou. 3 mil de salário a pagar, 6 mil de INSS para fim de aposentadoria, né? 320 de FGTS já depositado e 1.151 de encargos sociais, que é as férias das terceiras. Quando a gente vai para o 78, né? 78, o INSS, o Estado levou 16 mil, né? Já considerando débitos e créditos, tá vendo? 16 mil. A União levou 61 mil, e nesse caso aqui o município não levou nada. Vai levar porque a empresa de José está no município, o fundo de participação dos municípios, vai morder uma boquinha desses 16, tá? E um pedaço do IPI, do PIS e COFINS, de um certo modo, volta para o sistema também, tá? Mas era só para a gente mostrar a distribuição do valor adicionado. Olha que informação bacana, aqui eu tenho a carga tributária na mão, gente. Se eu pego 78 mil e divido, que é os tributos, e divido pelos 220, eu já tenho a carga tributária. Pronto, aqui eu tenho uma informação de qualidade. Boa contabilidade nos propicia, né, como se diz, atacar a ignorância fiscal. Tá? Fazer um bom planejamento tributário, uma boa gestão tributária, um bom processo de tomada de decisão. Tá? Mas vamos ver isso mais à frente. Tá? Bom, nós já falamos da contabilidade tributária, dos relatórios, da informação, o poder que a contabilidade tem para gerar informação fiscal. Tá? E aí a gente chama isso de contabilidade tributária quando ela está voltada basicamente para produzir informação para o fisco e para a gestão da empresa. Tá? Então nós vamos aqui trazer uma perspectiva interessante, que é olhar quanto custa fazer contabilidade tributária no Brasil. Tá? Qual é o peso, quanto custa para as empresas hoje manter um departamento contábil que produza contabilidade tributária, né? Então vamos lá. Começamos olhando a questão do custo da burocracia e da ineficiência de se cobrar tributo no Brasil. Tá? Além de transferir esse custo para dentro das empresas, nós temos também um elemento interessante para ser observado,
que é a figura do tributo não recolhido, que vai gerando ineficiência no sistema e uma sobrecarga. O Centro de Cidadania traz, né, dentro dos seus estudos, que atualmente existe cerca de 1,5 trilhão de impostos, né, que estão em contencioso judicial e administrativo na esfera do CARF e seus congêneres, tá? Estaduais e municipais. Sendo que apenas 500 bilhões, né, são matérias em análise pelo Supremo Tribunal Federal. E destes valores, né, a gente também pode trazer aquilo que já passou da fase de litígio e está escrito em dívida ativa. Tá? Nós estamos falando aqui de 3 trilhões de reais. 1,6 trilhão de reais de dívida ativa da União, estados e municípios 1,4. Dentre esses 3 trilhões, o Centro de Cidadania indica que apenas somente 500 bilhões são recuperáveis. Então, há uma ineficiência se cobrar tributo também. Ou seja, alguém está ganhando com isso. Tá? O Instituto IPEA traz um estudo que uma execução fiscal chega a custar R$ 4.700. Executar o cara, depois de ter o contribuinte, né? O contribuinte, né? Depois que foi estressado todos os elementos da inscrição de dívida ativa. Vou executá-lo, né? Só deixa eu tirar o professor aqui disso da frente, né? Vamos lá, professor, sai daí. Opa, só um segundo. 3, só em 2014 a Justiça Federal recebeu 3,3 milhões de novos processos. Tá? Então, olha o tamanho do peso da justiça, do custo fiscal de se administrar o tributo no Brasil. Temos 3 trilhões de dívida ativa. Nós temos 500 bilhões sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a carga tributária brasileira é 1,8, 1,9, era 1,7, 1,8, 1,9 trilhão de reais, cara, 30% do PIB. Nosso PIB na faixa de 6 bilhões, 6 trilhões, 2 trilhões, 30% do PIB, 34% do PIB é tributação. Só que não recolhido, nós estamos falando que metade de um PIB brasileiro de tributos é devido e não foi recolhido, não se cobra por isso. Isso gera uma sobrecarga nos pequenos, no médio, ensino, consumo, né? Tem muita gente não pagando tributo. Então vamos avançar um pouquinho mais nessa conversa, né? O peso da burocracia tributária na indústria brasileira, quanto que pesa para a indústria, né, calcular tributo? Vai falar, mas é só calcular o tributo, não pesa. Olha lá, a quantidade de funcionários que você tem destinados ao trabalho tributário dentro das organizações, dentro das empresas, softwares, né, custos de pessoal, estrutura, treinamento, capacitação, sistema, custa 24 bilhões de reais para a indústria de transformação pagar tributo, obrigação acessória, calcular e pagar tributo, manter uma estrutura de informacional fiscal, tá, para os diversos entes administrativos. Este custo equivale a 1,16% do faturamento do setor. Considerando a acumulatividade na cadeia, pode chegar a 3, quase 3, 2,6%, quase 3% do faturamento é só para se calcular e pagar tributo. Tá? Já estamos entendendo por que esse país não dá certo. Né? Na análise por porte de empresa, o custo para se pagar tributo, né, pode ser entendido da seguinte forma. Quanto custa para pequenas empresas esse custo tributário? 6 bi. Ah, professor, é impossível isso. Então vamos lá. Quantas pequenas empresas tem no Brasil? 5 milhões de empresas. Vamos pegar a contabilidade dessas pequenas empresas. Tem alguma utilidade? Na sua grande maioria. Vamos ser honestos. Você acha que o pequeno empresário usa a contabilidade para alguma coisa? Além, né, os honorários que ele paga bem, né, para o contador? Como que é? 50 reais, 80 reais. Faço ela online. Não é verdade. Se a gente colocar, né, aí 50 reais, nós estamos falando em 600 reais por ano. Vamos colocar como em pequena empresa gasta R$1.000 de honorários por ano. R$1.000 vezes 4 milhões, nós estamos falando aqui em 4 bilhões e meio, já deu. Tá? Quanto custa para a média empresa? 5 bilhões de reais. O que é a média empresa? A empresa está no lucro presumido, fatura acima de 4 milhões e 800, tá? Abaixo de 78 milhões. Né? E a grande empresa? 151 mil empresas no lucro real, tá? Custa 13 bilhões de reais. Isso é o custo da burocracia de se fazer contabilidade tributária, de existir uma contabilidade tributária que basicamente faz contabilidade de obrigação acessória.
Tá? Vamos evoluir um pouquinho mais. Então, no ambiente tributário brasileiro, é importante agora passar por outra premissa. Nós já tratamos o elemento do custo de se fazer contabilidade, já falamos da contabilidade tributária, falamos do custo de se fazer contabilidade tributária, como isso pesa para as organizações. Não preciso detalhar, vocês sabem tudo isso. Quantos SPEDs vocês têm que entregar, FCOND, etc., porque agora não é mais FCOND, professor. Tá? As obrigações, agora subcontas, né, ELACS, LALUR, né? Tudo com E social, E financeiro, né, declaração de movimentação econômica lá, acima de X mil, 10 mil, 30 mil reais, etc. Quantidade de informação que você tem que passar para o fisco, tá? Controles informacionais, escrituração fiscal, escrituração contábil, tá? Dentre outros. Chega. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ambiente. Dado que José é uma pequena empresa, tem um custo fiscal, né? Ele também pode ter oportunidades, mas para isso a gente precisa entender qual é o ambiente no qual nós vivemos dentro da tributação. Vamos lá, que essa contabilidade tributária existe. Quando a gente olha o ambiente tributário brasileiro, eu gosto de pontuar da seguinte forma, né? Já que eu falei que eu ia falar de contabilidade tributária sobre custos e oportunidades, agora eu estou entrando numa linha das oportunidades que a gente pode observar e enxergar dentro da contabilidade tributária. Quando a gente fala de oportunidades, nós basicamente, de conflitos, tá? Eu tenho aqui uma seguinte taxonomia para dizer o tipo de planejamento tributário que existe no Brasil. O planejamento tributário no Brasil, que agora estamos pensando, José, sobre a cabeça da gestão do tributo. Minimizar o tributo, ou seja, não vamos minimizar, vamos ser eficientes. Vamos pagar aquilo que é devido o menor possível, dentro da legalidade. Tá? Então é o seguinte, eu classifico o planejamento tributário em 3 dimensões. Primeiro, baixa agressividade fiscal, sinal verde. Moderada agressividade fiscal, sinal amarelo. Alta agressividade fiscal, o cara força, vai para o litígio. Então vamos lá, o que é a primeira? Benefício fiscal. Estadual, regional, que eu pôs no caso do imposto de renda, lucro na exploração, benefícios fiscais do ICMS, do ISS. Tá? Então você tem aí no Brasil inteiro isso. Nós temos mais de 88 tipos de benefícios fiscais no Brasil. Esse é o estudo da minha tese de livre docência de 2015. Tá? Todos os estados, existe modalidade para todos os tipos e todos os modelos. Tá? Quer ver uma empresa rápida, olhar? Você falar, professor, me diga uma empresa aí que eu possa enxergar benefícios fiscais a Lavante. J. Macedo. Entra lá, J. Macedo, e verifica para você ver. Ela tem benefícios fiscais em quase todas as unidades no Nordeste brasileiro. Vamos lá, segundo, linha amarela, luz amarela. Foram realizados mais de 30 programas de parcelamentos fiscais nos últimos 20 anos. Não preciso dizer mais nada. Usa o tributo como forma de financiamento. Minha tese de livre docência. As empresas do Brasil usam o tributo como forma de financiamento. Quais são as formas de financiamento da empresa? Primeiro, o lucro. Segundo, não tem lucro, vai no banco. Mas não tem benesse para todo mundo. Você não é amigo do amigo do amigo. Não, não é só isso. Tem cartão BNDES. Financiamento bom, de fato, tem para todo mundo? Não tem para todo mundo. Vai no Bradescão e pegar um financiamento para você não morre. Em 2 dias. Primeiro ele vai te querer garantia real. Eu queria dar minha sogra. Não posso. Ninguém quer. Né? E ela é uma pessoa boa, cozinha bem, super bacana, mora longe. Mora lá no Espírito Santo. Né? Mora no Espírito Santo. Não com. Para de fazer piada. O terceiro tipo de planejamento tributário no Brasil. O prazo de um julgamento, de um processo tributário, pode levar até 18 anos. Litígio. Entra na justiça. Legalidade. Retirada do ICMS, da base de cálculo de PIS e COFINS. Quantos anos demorou? Interessa. Quanto custa? Vai custar R$1 milhão de chegar no STF. Né? A ação que está julgando essa semana. Tá? Gostaria até de compartilhar com vocês. O estudo que da base, nós estamos chamando de dupla tributação do IPI na saída do estabelecimento importador, do IPI. Aumenta 47% a carga tributária, gera 8,5% de aumento no preço final do produto importado. Você é um estabelecimento comercial, importador, paga IPI na entrada, o desembaraço aduaneiro, quando vende, paga de novo. Peraí, é por equiparação. Equiparação é uma ova, sem invenção. Tá? Isso aí, na verdade, é lobby que fizeram lá atrás para a indústria brasileira. Aqui, a indústria brasileira, tem muito. Eu fiz um estudo dos 97 capítulos, tá? Dos 97 capítulos da classificação de produtos, 56 capítulos são. Eu simulei 100 milhões de transações de importação. Nós identificamos que o custo
do produto importado no Brasil gera um IPI adicional de 14 bilhões de reais. Está sendo votado essa semana no STF. Já tivemos o voto do ministro Marco Aurélio favorável. Um estudo maravilhoso que nós fizemos, está lá disponível. Basta entrar no processo que está essa semana julgando aí a incidência do IPI na saída do estabelecimento importador. Independentemente se ele é indústria. Comercial tem que pagar. Então isso é um litígio. Essa ação é uma ação de uma empresa na área de vidros de Santa Catarina, mas quem tem interesse nessa ação, um estudo que eu fiz para a FIP, eu tive a grande oportunidade, convite lá de fazer esse estudo. Estou muito feliz de ter feito algo que pode melhorar. Não é uma questão de planejamento tributário forçado pelo litígio. Não, é porque realmente, né, está errado, ao meu ver, ao meu entendimento. Tá bom? Bom, o prazo, se uma ação demora 18 anos para ser julgada, bom, eu vou usar o lucro como financiamento. Não tem mais lucro. Eu vou no banco. Não tem dinheiro no banco. Eu vou abrir o capital. Só que não é para todo mundo. Custa caro abrir o capital. O que eu faço? Qual é a quarta forma de financiamento, né, que existe? O tributo. O tributo. As empresas deixam de pagar o tributo, usam isso como forma de capital de giro. Isso está na minha tese de livre docência. Eu encontrei isso lá, testei estatisticamente. Então, é a quarta forma de financiamento. Vamos tirar o professor daqui um pouquinho. Então, é o seguinte. O que é esse mapa nos traduz? Né? Ele me traduz que eu tenho oportunidades de gerenciamento tributário. Então, quer dizer que se José mudasse de estado, se José mudasse de estado, seria um negócio interessante, poderia diminuir o custo tributário dele. José também podia fazer um parcelamento, né? Podia entrar no programa de parcelamento, deixa de pagar, usa o tributo como forma de financiamento, porque o custo de juro do tributo do governo é menor do que o do Bradesco, do dinheiro disponível, se eu tivesse, né? E eu vou lá e pago parcelado e refis do refis. Né? E a agressividade, eu vou entrar na justiça com uma ação e vou te retirar o ICMS da base de cálculo do PIS que eu fiz. Nós vamos mostrar esses 3 casos de gerenciamento tributário a partir da informação contábil, como que José poderia tornar o seu negócio mais eficiente do ponto de vista fiscal. No entanto, contudo, entretanto, todavia, né, esses tipos de benefícios fiscais considerados com menor agressividade promovem guerra fiscal regional, gera distorção na competição. Imagina, José lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que é o programa MS Forte, MS Empreendedor, né, pagando com redução de 90% da redução da base de cálculo do ICMS. Na operação interestadual, em vez de pagar 12, ele paga 1,2. E aí tem uma marcenaria do outro lado da cidade, que é Andradina, atravessa o rio. Cidade natal, minha cidade, meu estado. Um abraço pessoal do Mato Grosso do Sul que estiver assistindo aí, Campo Grande, turma do Tereré, grande abraço. Adoro o Tereré, tá? Distorção pura na competitividade. Porque uma empresa está pagando 1,2, ela do outro lado do rio ela está pagando 18% sobre a venda de imóveis. Então nós estamos falando aqui em 16,8% de diferença. Quer ver a empresa Metal Frio, empresa de capital aberto? Entra lá e dá uma olhada. Distorção na competição, na competitividade fiscal, financeira e econômica das empresas. Aumento do oportunismo. Por quê? Né? Toda vez que eu tenho um programa de refis, que eu pago em dia, e o meu concorrente não paga, fica esperando o refis, tem um negócio na teoria que se chama moral tributária. Moral tributária é a disposição, confiança nas instituições, é a disposição do indivíduo em pagar tributo. Mas eu não enxergo retorno social. Pago tributo em dia e não estou vendo o retorno social, o meu colega não paga e espera. Então, quer dizer, qual é o benefício de pagar tributo já que não tem um retorno social? Né? Isso gera uma diminuição na minha disposição de pagar tributo. Uma erosão na moral tributária. Chama moral tributária. Nós estamos criando a moral, né? O A tira a moral tributária. Aumento do oportunismo fiscal, diminuição da moral tributária. Voltamos, então, lá para o mapa. Então, esse aqui é o nosso mapa do planejamento tributário no Brasil. Eu só entendo dessa forma. Existem 3 tipos de planejamento tributário no Brasil. O planejamento tributário de baixa agressividade, que é benefícios fiscais. O planejamento tributário de moderada, porque se eu não pago o tributo e entro no refis, eu tenho um risco de não ter as certidões, não conseguir participar de algumas atividades dentro da minha cadeia de valor. Né? Alta agressividade tributária, vou para a justiça. Né? Vou e entro na justiça, vou questionar, não estou preocupado com isso. Tem que ter nervos para isso, tá bom? Aumenta o meu risco do meu negócio, tanto no parcelamento quanto no outro. Né? Bom, não devemos esquecer que parcelamentos fiscais no Brasil virou um grande oportunismo. Eu estou chamando aqui do trem da alegria. Né? Considera, na verdade, que no Brasil existe um tax gap. Tax gap é aquilo que você deveria pagar e o que você paga. A diferença a gente chama de tax gap.
No Brasil, estima-se 8,6% do PIB brasileiro é o tax gap. Ou seja, a cada 15 anos, nós deixamos de arrecadar 5,5 trilhões de reais de um PIB. Há um aumento, né, na taxa do tax gap, ou seja, a diferença entre o total de tributos devidos e os tributos a serem pagos a tempo. É o que eu expliquei para vocês, essa pequena diferença. Em 2014, o tax gap nacional apresentou 23% de arrecadação do imposto no Brasil, né? Quer dizer, é como se fosse 23% do total de tributo ou 8% do PIB. Então, peraí, vamos fazer uma conta seguinte. Se eu tenho uma carga tributária de 2 trilhões, nós estamos falando em 20%, nós estamos falando aqui em 600 bilhões de tributos que estão sendo deixados de arrecadar. Se a gente olhar aqueles números de crédito inscrito, ações, somar tudo aquilo, a gente vai chegar basicamente nesse número aqui. Né? Vamos evoluir um pouquinho mais. Então eu trouxe para vocês aqui, vou trocar o professor de posição aqui, tá? Não fiquem bravos comigo. Vamos lá, professor, sai aí. Vou colocar o professor aqui em cima. Então olha só, olha que interessante. Contribuintes que pedem reiteradamente parcelamentos fiscais. Esse parcelamento fiscal aqui representa o quê? Representa o último parcelamento de 2017. Eu peguei só os contribuintes que são chamados de contumaz melhor. Reiteradamente pedem parcelamento. Tá? Então, existem 815 contribuintes que participaram dos últimos parcelamentos. Se eu considerar esses 48 mil contribuintes que estão constantemente pedindo parcelamento, então quer dizer que ele não paga o anterior, reparcela e vai entrando no ciclo. Isso é um exemplo clássico de que o indivíduo é oportunista tributariamente. Ele fica esperando o refis para não pagar. Bom, o que isso aí reproduz, professor? O que isso produz? Produz um número de 160 bilhões de reais. Desses 48 mil contribuintes, 2.023 contribuintes são contribuintes diferenciados, que têm acompanhamento da Receita, que devem 109 bilhões, 68% do refis, tá bom? Vamos evoluir um pouquinho mais. Bom, aí nós fizemos aqui uma pequena simulação que foi considerando qual é o ganho financeiro que o refis produz para as empresas, tá? Então eu vou me colocar aqui no cantinho de novo, depois a gente volta para ver todos os números, tá? Eu tenho então, eu fiz a seguinte análise aqui, uma coisa bem simples, só para a gente ilustrar por que eu digo que a empresa se financia com tributo. Ó, eu tenho 38 mil clientes que participaram de pelo menos dos últimos 3 refis, tá? Que devem 118 bilhões. Se o governo não recebe esse tributo, ele emite títulos da dívida e paga a Selic para o contribuinte emprestar dinheiro para ele, concorda? Então, qual que era a taxa Selic em 2017, quando saiu esse refis? Eu fiz do ano, tá? Só fiz um ano. 9,7 vezes 118, 11 bilhões de tributos. Se eu pego 11 bilhões e divido por 38 mil, eu estou chegando que o ganho financeiro, os juros evitado, porque ele não pagou esses juros, tá? Porque ele ficou com o dinheiro do governo. O governo captou esse dinheiro a 9, então é o custo de oportunidade dele. Cada contribuinte teve um ganho financeiro de 294 mil reais. Ah, é pouquinho, professor. Tudo bem, 118 bilhões dividido por 38, nós estamos dizendo que cada contribuinte tem, em média, 3 milhões de capital de giro fiscal. Eu criei um negócio aqui, ó, capital de giro fiscal. Bom, se a gente olhar um pouquinho mais, sobe aqui, vou subir aqui um pouquinho o professor aqui, jogando no canto. Tá? Então eu tenho aqui a seguinte situação. Quem tem reiteradamente participado dos últimos 5 refis, são 815 clientes que devem 8 bilhões, que evitaram 805 milhões, gerando um ganho médio por empresa, tá? Por empresa, de 987 mil reais. Cada empresa tem um capital de giro de 10 milhões. Isso é alguma coisa interessante para a gente observar. Eu estou falando aqui só de um refis. Só de situação de 48 mil clientes. Nós temos no Brasil 5 milhões de empresas no Simples, um pouco mais, um pouco menos, 200 mil empresas, agora não, mas acho que uns 170 mil empresas no lucro real e 1 milhão de empresas no lucro presumido. E temos mais 1 milhão de empresas de organizações sem fins lucrativos, 200 e tal, que pagam as contribuições, tá? Conclusão, nós chegamos aqui, ó, que cada empresa tem, em média, dessas 48 mil, 320 mil de ganho financeiro anual e mantém um capital de giro fiscal, que é aquele tributo que é do governo que está na sua mão e você não paga, tá bom? Vamos passar um pouquinho mais? Bom, quando a gente olha somente aquelas empresas diferenciadas, lembra que elas devem
as empresas diferenciadas devem 109. Deixa eu achar um lugar aqui, professor, tá difícil, hein? Pronto. Você falou, que maluco essa foi a aula mais maluca que eu assisti. A aula não, a palestra mais maluca que eu assisti. Dos 2023 clientes, né, são 109 bilhões. Vezes 9% de juros da Selic, daria 10 bilhões. É esse número que eu quero mostrar para vocês. Tá? Geraria um ganho de 5 milhões por empresa e manteria um capital de giro de 54 milhões por empresa. Quando eu considero as empresas que participaram dos últimos 5, reiteradamente, nós estamos falando de 82 empresas, devem 6 bi, tem uma economia de 645 milhões de juros evitados. Cada empresa tem um ganho financeiro de 7 milhões e mantém 81 milhões de capital de giro. Tá? Vai percebendo como que o Refis existe um planejamento tributário por trás do Refis? E é basicamente para a gente ilustrar este aspecto. Evoluímos um pouquinho mais. Tá? De novo, vamos dançar com o professor para cá. Acho que aqui ele vai caber ele aqui. Ó. Eu peguei aqui o Refis que foi feito para as empresas do Simples. Então vamos lá. Ó. Eu tenho aqui o número de empresas do Simples. Em 2017 a gente tinha 4 milhões de empresas do Simples. Elas arrecadam 76 bilhões, divido por 4 milhões, cada empresa arrecada 15 mil reais. Em média, uma empresa simples arrecada 15 mil reais. Isso é loucura, professor, estranho esse número do senhor. Claro, filho, eu peguei desde a pequena, quem tem na última faixa. Em média, uma empresa arrecada 15 pontos, é o número da receita. É arrecadação financeira. Tá? 15 mil reais por ano de tributo. Vamos evoluir um pouquinho mais. Aí, no Refis do Simples, olha que interessante isso. Né? Elas devem, quantas empresas? Metade das empresas do Simples devem 125 bilhões de reais. Nesse último parcelamento, né, eles analisando o resultado, já em 2018, eles perceberam que, encerrado por rescisão, 43% das empresas aderiram ao regime e foram expulsas dele. Extinto por liquidação. Apenas 3% cumpriu o parcelamento até o final. Então não é só a grande empresa, a média empresa, que se aproveita do Refis como forma de financiamento, a pequena empresa também. Vamos ver como é que fica isso aqui, naquela mesma análise? Se eu considerar o seguinte aspecto, o professor está ocupando um espaço muito ruim aqui, que as empresas faturam 76 bilhões, dividido por 4,9 milhões, cada empresa arrecada 15 mil reais por ano. Considerando a dívida tributária consolidada, objeto de Refis, de 2 milhões e 400 empresas, cada empresa deve 52 mil reais. Se eu aplicar 9% sobre a dívida das pequenas empresas, eu chego a 12 bilhões de juros evitados. Se eu pegar os 12 bilhões e dividir pelas 2 milhões e 400 de empresas, nós estamos dizendo que cada empresa tem, na verdade, um custo, não estou conseguindo chegar aqui, um ganho fiscal de 5 mil. Ou seja, qual a conclusão? A cada 3 anos, uma empresa do Simples joga para frente uma carga tributária. Porque se ela é 15, 3 anos, 15, né? 5, 15, ela arrecada em média 15, ela rola uma carga tributária. O modelo atual faz com que metade das empresas do Simples jogue para frente uma carga tributária. Tá? Porque elas não pagam esse... Já viu lá, mais da metade das empresas não pagaram o parcelamento, foram expulsos você foi expulso por não ir à aula, tá? Nem compareceu, ok? Então a gente percebeu aqui que o Refis é uma alternativa interessante de planejamento tributário, tá? Beleza? Vamos evoluir um pouquinho mais, então. Esse aqui é o meu trabalho de tese, meu trabalho de tese, tá? Vocês podem visualizar aqui, ó. É onde eu encontrei 88 tipos de benefícios fiscais. A gente encontrou um negócio bem interessante aqui, ó, 43% das empresas. O que você pesquisou, professor? Eu pesquisei todas as empresas de capital aberto durante 3 anos, e analisei 1.800 notas explicativas para identificar o que tipo de benefício elas tinham. Lembra que eu falei que a nota explicativa era uma informação importante? 43% das empresas pesquisadas tiveram Refis, participaram de Refis, 42% tiveram financiamento do BNDES, que também é uma forma. Vai sair um estudo nosso aí sobre ganhos, né, decorrentes ganhos financeiros e econômicos decorrentes de financiamento do BNDES. Vou recomendar para vocês um estudo para vocês darem uma lida aí super legal, mas vai ser um estudo grande nosso aí já. 38% das empresas eram beneficiadas por alguma renúncia fiscal, participaram de benefícios fiscais, e 16% tem um combo, ó.
Ela tem refis, BNDES e benefício fiscal. Eu quero o combo. Eu tenho o terreno, o benefício estadual do governador, tá? E tem o refis do governo federal e tem o dinheiro do BNDES para construir a fábrica. Aí fica fácil fazer negócio assim, né? Vamos lá, evoluímos. Bom, nós chegamos aqui. Esse slide é muito interessante nessa matéria do Valor Econômico, que mostra que 900 bilhões de reais estão em litígio. Lembra que eu falei, ó, primeiro benefícios fiscais, né? Segundo, refis. Terceiro, litígio. Gente, 1 trilhão de reais, quase 1 trilhão de reais está em litígio. Olha as teses, aqui são as teses. Tributação do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, 250 bilhões. Aquele estudo que eu falei para vocês, ele está aqui, ó, que está votando essa semana, que está na plenária virtual do STF, que é incidência de IPI sobre a revenda de produto importado no mercado interno pelo importador, tá vendo? Eles estão estimando 13 bilhões, nós estimamos 14 no nosso estudo, tá? E aqui são as teses que vocês podem observar, tá? Então, olha a quantidade de teses. São 23 teses, vamos ver se eu consigo assistir o professor daí que dá para ver, ó. 23 teses, tá? Geram aí 890 bilhões de reais que estão em matéria, se forem votados a favor do contribuinte. Então, dificilmente vota, porque como vai diminuir a arrecadação, o STF acaba tendo também uma proteção ao orçamento fiscal do governo, né? Deixa isso para lá, né? Então, vamos lá. Já que nós apresentamos esse contexto de custo de conformidade, benefício fiscal, refis e litígio, nós vamos então agora olhar o nosso caso da contabilidade tributária, como que José poderia melhorar a sua eficiência. Então vamos lá. Imaginamos que José saia de Ribeirão Preto e leve a sua fábrica de imóveis para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Vamos imaginar que José também não quer essa opção. Vamos pensar a segunda opção. Ele é um escritório de advocacia de Ribeirão Preto, especializado, entrou com uma ação pedindo a retirada sem ICMS da cálculo do PIS/COFINS. Outra opção, e se José, já que José está no lucro real, por que ele não paga juros ao conta próprio? Né? Já que José está sendo avaliado por uma boa contabilidade, por que ele não pensa em trocar de regime tributário? Percebeu? A gente está aqui em uma coisa bem simples, fazendo uma reflexão. Olhando o contexto no qual se faz contabilidade tributária, o que é a contabilidade tributária, o nível da contabilidade informacional da contabilidade tributária, e as oportunidades que às vezes escapam na mão da gente por não ter uma boa contabilidade, não ter um estudo mais profundo. A gente fica gastando tempo fazendo obrigação acessória. Não estou dizendo que não é necessário, que não devemos fazê-las. Mas eu acho que a gente tem muita oportunidade para ser observada. Às vezes fala, vamos evoluir, né? Vamos evoluir um pouquinho mais. Então, a primeira coisa é que temos regimes tributários disponíveis. Não vou falar sobre isso, tá? Porque vocês todos têm conhecimento amplo sobre isso. Mas vamos lá, ó. Simples, lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado. Arbitrado é um presumido ou um real para que aquele cara que não consegue seguir regras, né? Tem uma péssima contabilidade, ou de fato o cachorro foi lá e comeu os livros fiscais e o auditor chegou lá e não considera ele, né? Pequena empresa, tá? E lucro real para todo mundo. Não vamos precisar entrar nesse detalhe aqui. Quando a gente vai pensando no planejamento tributário, na avaliação, a gente tem que sempre considerar outras variáveis, como a estratégia tributária, a avaliação financeira, o aspecto contábil, a arquitetura societária, dentre outras informações necessárias, até como o tipo de sociedade que está envolvido. São algumas variáveis tributárias aqui que são importantes serem observadas e depois vocês podem olhar aí com mais calma, tá? Cada um desses elementos que eu coloquei aqui são oportunidades de gestão tributária pela empresa, né? Receita, despesa operacional, mão de obra. Tudo isso aqui tem gerenciamento tributário importante. Uma boa contabilidade tributária lhe permite tomar decisões tributárias importantes. Não vou entrar em cada uma delas aqui, tá? Vamos então ao nosso exemplo. José muda de... Deixa eu colocar ele aqui numa situação, fica melhor aqui. Aí, pronto. Né? Então, José muda a sua operação. Tá? Ele sai de Ribeirão Preto e vai para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Então, se ele for para lá, ele vai ser enquadrado, né, na lei complementar, né, de 5 de novembro de 2001, a lei complementar 93. Eu peguei um exemplo de um benefício fiscal, que é o mais antigo, que não é nem o que está válido hoje, acho que é o MS Forte. Tá? Quando ele vai para o Mato Grosso do Sul, ele tem 90%, até 90% de redução de base de cálculo. Então, em vez de pagar 12%, vamos pular aqui, ele está em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, divisa com São Paulo. Só que o cliente dele está do lado de cá, então é uma operação interestadual.
está vendendo aqui para ele abre uma distribuição aqui e revende e aproveita, dá um aproveitamento. Então, vai dizer 12% da operação interestadual. Tá? Claro, tem outros desmembramentos que a gente poderia observar aqui. Neste caso específico, ele teria 12% de alíquota da operação interestadual, 90%, 1,2%. Tá? Ah, professor, mas você está vendendo para o consumidor fiscal, consumidor direto e tal. Não dá para a gente aqui apresentar todas as variações possíveis. Tá? Só queria mostrar para vocês que em vez de 18, ele está vendendo por 12. Vamos imaginar que ele vende para uma loja. Tá? O seu consumidor final aí não é consumidor final, ele vai vender para alguém. Vai vender, vai dar 12% da sua operação, tá bom? Para não gerar confusão. Ele tinha um faturamento de 220 mil no mês, tá? E uma margem líquida de 23, para a gente não se alongar muito aqui. Quando ele muda para o Mato Grosso do Sul, deixa eu colocar o professor para lá de cá, ele tem os 1.220, né? Não mudou nada. Vamos imaginar que ele continua entregando os móveis para o principal cliente dele aqui, que é uma distribuidora, uma loja, e etc. Tá? Não muda o PIS e COFINS, porque é federal, né? Não muda o IPI. Mas o que acontece, né, é uma mudança, tá, no ICMS. Olha só que interessante, baixo o professor para cá. Eu tenho um ICMS incidente de 36 passando para 2.400. Não precisa dizer mais nada. Mesmo que ele tenha créditos, né, vai sobrar créditos. Pode ser que ele nem pague nada, porque sobra créditos por causa dos insumos. Vamos olhar exatamente no resultado. Qual é o efeito? E aí, lembra que o STF, o STJ já reconheceu as subvenções de custeio e de investimento como uma coisa só? Dedutível, da base de cálculo do imposto de renda esse ganho. Então, eu tenho aqui um efeito, eu saio de 26% de margem líquida para 36%. Eu saio de 57 mil de lucro líquido para 87 mil. Eu tenho um ganho de 29. Estou fazendo um pequeno exemplo, uma pequena empresa. Tá vendo? Não precisa muita coisa. Só para a gente ilustrar simplesmente porque que há as empresas, né, elas são basicamente itinerantes. Né? Elas estão, cada ciclo de 15 anos, elas estão num lugar. Exatamente por esse ganho. O lucro aqui é tributário. O lucro não é operacional. O lucro é tributário. Vamos evoluir mais um exemplo aqui. Tira o professor daqui. Agora, neste caso, o nosso objeto aqui é a decisão judicial, né, por unanimidade do colegiado, da retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, eu tinha, na verdade, 36 mil, retirei da base de cálculo. Isso aqui está uma celeuma. Estamos escrevendo um artigo sobre isso com o professor Emanuel Marcos, mandar um abraço lá do Mato Grosso do Sul, e o professor Paulo Henrique Pegas, melhor livro de contabilidade tributária que nós temos hoje aplicado. Estudante, tá? Professor Paulo Henrique Pegas, grande abraço. Tá? Esse cara é 10. Vale a pena, esse livro é um investimento. Tá? Então eu tenho 200 mil, né? Aí eu 36, retirei da base de cálculo, cheguei na base de cálculo do PIS e COFINS, porque agora eu entrei na justiça, não vou recolher. Né? Então eu vou ter uma nova base que é 164 mil. Tá bom? Bom, vamos agora então direto. Tiro o professor daqui, mesmo 220 mil, fiquei em Ribeirão Preto, mas agora o meu procedimento tributário é por litígio. Eu continuo com o efeito, vamos ver qual foi o efeito. Né? Neste caso específico, a economia só foi de R$2.000. Não foi muita coisa, não teve grande economia, porque eu continuo pagando 36 de ICMS, tá? Mas eu tive o quê? Esse efeito da variação, que é 9,25, no fundo assim, é 9,25 de 36. Tá? 9,25 de 36, esse é o efeito aqui, ó. Gera 1% de economia. Opa, R$3.000 já faz diferença. É quase salário de Jesus. Perceberam? Agora pensa isso em volume, numa escala maior. Né? Nós estamos falando aqui em 1%. Para José representa 1%, tá? De aumento aí, que é o lucro líquido dividido pelo faturamento. Tá? Acho que já daria para pagar o salário de José. Vamos mais um. Isso aqui é o litígio. Entendeu? Segunda modalidade de procedimento tributário. Aqui. Agora eu sou agressivo, aquela cor vermelha, fui para o litígio. Tá? Cor vermelha aqui, gente, é só para fins de ilustração, que é o que a gente está dizendo. Tá? Não tem fins partidários. Aqui nós somos imunes a isso. Tá? Nós estamos aqui pelo bem da contabilidade e pelo bem do Brasil. Deixa a política para quem sabe de política. Juros ao capital próprio. Já que eu estou no lucro real, estou em Ribeirão Preto, né? O meu contador resolveu, então, perdão, quase destruí tudo aqui. Eu quero tirar o professor daqui porque ele está muito gordinho, entendeu? Vamos lá, professor, sai daqui, desce para cá. Aqui, pronto, acho que vai ficar melhor aqui.
Então, neste caso específico, pelo menos eu estou fazendo isso para você não enjoar, entendeu? Não vai ficando muito tão monótono. Assim, cadê o professor? Sumiu, não está aqui mais. Está aqui sim. Então, neste caso específico, nós vamos pagar os juros sobre o capital próprio. Beleza, coloquei o professor no lugar errado, né? Bom, aquela regra justa do capital próprio, eu posso pagar. Então, 2017 a TJLP foi 7% do capital, né? Mais reservas. Eu posso pagar até 26 mil de juros, né? Aí eu vou fazer os critérios, né? Quanto que eu poderia pagar de juros, considerando o lucro nas impostos de renda até 50% do LAIR, né? Tem que considerar a contribuição social, né? 50% da reserva de lucros. Então, eu poderia pagar dos dois, eu posso pagar até dos dois o maior, até 45. Como o meu deu 26, eu vou pagar integralmente 26. Fui lá no meu LALUR, né? E deduzi a despesa de juros sobre capital próprio. Em vez de pagar dividendo integralmente, pago juros sobre capital próprio. Bom, vamos lá. O que gerou isso aí, professor? Gerou 3,76% de economia. Não precisei fazer nada dentro da legalidade. Só paguei o juros sobre capital próprio. Porque ela está no lucro real. 8 mil, ó, dá 2 salários de Jesus. Poxa, dá 2 remunerações de Jesus. A remuneração de Jesus virou nossa moeda. 8 mil, 3,77. Beleza? Tranquilo. Vamos para mais um exemplo. Está acabando, pessoal. Neste caso aqui, nós fizemos um combo, tá? Nós combinamos benefício fiscal, mas retirada. Agora, você viu, eu mudei de estado e fiz um planejamento tributário menos agressivo com um planejamento tributário mais agressivo. Então, neste caso aqui, eu tenho, então, ó, o faturamento, eu tenho até duas situações aqui para a gente discutir, né? Porque teria pode gerar uma certa dúvida. 200 mil menos ICMS na operação interestadual, 12%, menos os 21%, que é o benefício fiscal, ele vai pagar 2.400 que a gente tinha feito anteriormente. Tá? Então, essa primeira coluna, eu mostro o resultado da retirada do ICMS na base de cálculo, tá? Considerando o ICMS de 2.400. Então, se eu pegar 200 menos 2.400, chega em 197. Aí é uma dúvida que a gente fica às vezes, né? Peraí, eu retiro o valor realmente devido da base de cálculo do tributo? Se esse tributo no Mato Grosso do Sul é um regime especial, ninguém sabe disso, ele emite a nota fiscal integral. Isso acontece com os estados. Esse ganho ele só aparece na guia que você faz na hora de pagar o tributo. Então, se isso acontece, o que ele vai fazer? Ele vai retirar da base de cálculo 24, que é o cheio, né? E vai basicamente retirar do faturamento 24, vai ficar 176, e vai aplicar o PIS e COFINS sobre essa base, não sobre a base do imposto devido. Então, isso aqui é uma dúvida que existe aqui, dependendo do tipo de benefício fiscal, você pode ter essas duas situações. Eu calculei as duas situações. Se eu considerar que a retirada do ICMS da base de cálculo é o valor líquido do benefício fiscal, ele teria uma economia agregada de 15%, daria 34 mil. Se ele considerar outro modelo, ele teria 38 mil, daria 17% de benefício fiscal. Benefício fiscal mais retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Por que ele dá esse efeito? Por causa aqui neste caso, né, era se nós não tivéssemos a consideração, né, perdão, é que aqui eu considerei também já o juros sobre o capital próprio, né? Perdão, eu coloquei aqui, ó, tem mais um aqui, estava escondidinho. Perdão, pessoal, desculpa. Tá? Então, foi 3 elementos. Benefício fiscal, que é aquele que nós já vimos, retirada do ICMS e juros sobre o capital próprio. Eu considerei as 3. Então, qual que seria o ganho efetivamente aqui, tá? O ganho efetivo na primeira alternativa, o lucro líquido é de 93. Passa de 57 para 93. O ganho combinado, tá, é de 42%. É como se José quase dobrasse o valor do seu lucro líquido. Tá? Só por essas 3 alternativas. Tá? Uma mais arriscada, uma dentro da legalidade, tá? E uma na mudança de região. Claro que mudar a marcenaria não é uma coisa tão simples, mas a gente está começando a enxergar como a contabilidade é uma ferramenta importante para a gente ir simulando. E se eu considerar que, na verdade, ele deduz uma base maior, né, eu vou ter um efeito diferenciado. Por quê? Porque, na verdade, eu vou estar oferecendo mais resultados da tributação. Tá? Então, eu teria 38 aqui, o efeito é bem pequeno, considerando aqui aquela retirada de ICMS para fins da base de cálculo. Tá? Porque, no fundo, essa conta ela só serve para o cálculo do PIS e COFINS e não para a dedutibilidade. Beleza? A dedutibilidade vai ser realmente do tributo que você tem líquido dos benefícios. Então, conseguimos fechar aqui, basicamente, né, 3 benefícios fiscais. E, por fim, não menos importante,
né? Imaginamos que José fale para o seu contador: e se eu mudasse de regime? Vou ficar em Ribeirão e quero mudar de regime. O que você pode me falar? Bom, resumindo, se José ficar no lucro real, ele paga 35% de carga tributária. 20 de IPI, 1,48. Aqui eu já considerei, tá, pessoal? Os créditos decorrentes. 16 de ICMS, despesa com INSS patronal, imposto de renda e contribuição social. Então a carga tributária pelo lucro real é 35%. Tá? Se ele optar pelo presumido, a carga tributária cai para 49%. Desculpa, para 22%, 49 mil. Opa, peraí, de 77 para 49 já tem uma diferença significativa. E como José é um negócio simples, com faturamento de 220 mil, né, com IPI, né, no mês, opa, não ultrapassa o limite. Se ele optasse pelo Simples Nacional, ele pagaria 25 mil de tributos e daria 11%. Tá? Então, gente, a gente aqui acabamos de mostrar para vocês, né, o quanto a contabilidade ela é importante para a gente simular. É claro que os exemplos são bem simples, eu acho que são de conhecimento da maioria de vocês, mas eu vou mostrar a importância da contabilidade tributária para essa reflexão, o quanto ela pode ser útil, uma boa contabilidade, para a gestão dos tributos nas organizações. Estou mostrando um pequeno exemplo bem simples de José, e como ele vai produzindo efeitos, né, econômicos bastante significativos. Tá? Olha só a variação, né? Eu saí de 77 mil de tributo no mês para 25 mil de tributos, tá? Depois, se vocês quiserem, mande um e-mail para mim, eu mando a planilha para vocês desses dados todos aí, tá? E aí a gente corrige potenciais erros se ficarem algumas dúvidas e erros aí, tá bom? Então vamos agora para mais um exemplo. Exemplo não, perdão, vamos fazer uma comparação aqui, tá? O que eu comparei aqui? Se eu tivesse no lucro real 35%, no presumido 22%, no simples 11%, né? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho agora, que vocês já viram. Então, nós estamos falando aqui que a economia comparada ao lucro real é de 28 mil no presumido e 52 mil no simples. Tá? Se ele tinha levado 57 mil para casa, ele vai levar mais 52 mil de tributos. Se eu considerar a modalidade da manutenção da empresa no regime de lucro real, a economia seria se ele tivesse no lucro real, mas adotasse o benefício fiscal, mudasse de região, 29 mil. Se ele ficasse no lucro real, mas adotasse só a retirada do ICMS, retirada do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, seria de 2.198. Se ele pagasse só o juros sobre capital próprio, né, já geraria 8 mil de economia. E se ele fizesse o combo completo, combo completo, né, se ele fizesse esse combo aqui, geraria 38 mil reais de economia mesmo antes do lucro real. Se ele vai para o simples, já vai para 52. Então nós apresentamos todas as soluções aqui, de um exemplo bem simples para vocês, dentro do contexto da contabilidade tributária, para que ilustra bem, né, como uma boa contabilidade pode ser um belo instrumento. Tá? Falamos aí um pouquinho também do custo, do peso das obrigações acessórias, né, e das três alternativas, as três dimensões que eu classifico o planejamento tributário no Brasil. Bom, eu queria aqui trazer para vocês um pouquinho do nosso núcleo de estudos. Nós temos um núcleo de estudo que é o NECT, né, com 2cs.org, tá? Caso vocês queiram se cadastrar, tiverem interesse, visite o nosso núcleo, está em desenvolvimento, tem muita coisa para fazer lá ainda, precisamos sempre de ajuda. Lá tem informações sobre a nossa pós-graduação, sobre os trabalhos que nós desenvolvemos, quem faz parte. E eu queria convidar vocês a escreverem para a nossa revista. Criamos uma revista que é a TAC, que está em inglês, né, que é Tax Accounting Studies, ou Estudos em Contabilidade e Tributação, que tem o seguinte objetivo: produzir trabalhos técnicos, curtos, rápidos e que, de um certo modo, tem alguma implicação. Nós fazemos aqui, já estamos no segundo ano dessa revista, já temos aí alguns artigos bem interessantes. Queria convidar vocês para dar uma lida nesse trabalho aí, a estimativa dos subsídios financeiros para a aquisição das aeronaves executivas. Aquele programa do BNDES que financiava jatinho, vai lá e dá uma olhada para você ver o tamanho. Tá? Gostaria de convidar vocês, então, para conhecer o nosso núcleo, tá? Se cadastrar, né? Entre em contato conosco, se quiser mais informações, tá? Fale conosco aqui, que a gente será o maior prazer atendê-lo aí. E quem quer estudar tributo, vem para cá. Temos um programa de pós-graduação aqui, já nota 5, já com uma linha de pesquisa em tributação. Temos um MBA em gestão tributária já há 10 anos, com um trabalho bem interessante para a formação de gestores tributários.
Aguardamos vocês aí, notícias de vocês. E quero convidá-los para participar do nosso workshop deste ano, que é o 6º workshop, tá? No nosso site tem mais informações. Esse ano vai ser online, o nosso 6º workshop de contabilidade e tributação. Do 1º ao 5º, todos os vídeos do workshop estão disponíveis no nosso website. Palestras maravilhosas com os melhores tributaristas. Um trabalho aplicado bastante interessante. Convidaria vocês aí para quem quiser assistir. Tem inúmeras palestras, materiais, vídeos bem interessantes para vocês lá, tá? Deixo aí o meu muito obrigado, tá? E sucesso aí no congresso, tá? Tem o nosso contato aqui, amaurij.us.br. Forte abraço, agradeço novamente o professor Edgar e o professor Fábio. Desculpa nossas brincadeiras aí, tá? Espero ter trazido aí pelo menos algumas mensagens importantes para vocês. Forte abraço e sucesso a todos.